Então, aí e postei nas redes sociais, de forma, meu português sempre muito claro, né, que nós teríamos uma notícia vinda dos Estados Unidos muito importante. Eu, naquele momento, eu acho que eu fiz esse post aí, se eu não me engano, tá aí no dia... Não consigo ver aqui, vocês conseguem. sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do nosso canal. E no react de hoje, vocês vão descobrir que o nosso tão sonhado impeachment do ministro Alexandre de Moraes está mais próximo de acontecer do que poderíamos imaginar. Segundo informações privilegiadas dele, o jornalista Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos, dentro do Congresso americano está sendo movido uma ação contra os ministros do STF, um projeto de lei. Um novo projeto de lei, e este é muito pior do que aquele outro, que pode derrubar de vez os ministros do STF. Segundo informações do STF, dos bastidores, tem muito ministro sem sono por causa disso. Prestem atenção no que vai dizer o jornalista, ele vai revelar tudo o que vai acontecer com cada um desses ministros. E não é boa coisa não, viu? Será que a justiça vai ser feita agora no Brasil? Olhem esta bomba diretamente dos Estados Unidos. Assista. Mas eu fiz na semana passada, acho que fiz na quarta, na quinta-feira, e realmente a notícia aconteceu na quinta-feira, mas eu não podia divulgar. E eu não podia divulgar porque ela, apesar de eu ter 2 projetos de lei absolutamente diferentes, evidentemente, né? 2 projetos diferentes, mas complementares. Eu digo diferentes e complementares porque um trata vamos chamar assim, do sintoma, né? Quando a gente diz que vai impedir que entre nos Estados Unidos o Alexandre de Moraes ou outras pessoas, policiais federais, etc., que compactuem com a censura, né, com a violação dos direitos da primeira emenda de cidadãos americanos. Quando a gente está falando disso, isso é um ataque ao sintoma. Então, o Alexandre está violando a liberdade de expressão, vamos tirar o visto dele, né? Então, você está agindo no sintoma. Agora, dessa primeira vez, o que a gente está falando é, agora, nesse momento, sobre uma ação contra a própria doença, contra a origem de todo o problema da censura no Brasil. E eu digo isso é muito importante que as pessoas entendam, porque o que aconteceu no Brasil? Parem para pensar, façam uma reflexão. Até 2018, você nunca ouvia falar sobre ninguém sendo censurado. Não existia inquérito das fake news. O Alexandre de Moraes era criticado pelo PT e aplaudido pela direita. O que aconteceu? Quando foi que um homem indicado pelo Michel Temer se tornou o grande censor do Brasil? De onde veio tanto poder para essa pessoa? Como essa pauta é tão alinhada com a pauta do exterior? Vocês já pararam para se fazer essas perguntas? Pois bem, eu parei. Eu tenho me feito essas perguntas há 3 anos. E pela primeira vez, eu compartilho com vocês uma parte do resultado da investigação que foi feita, não por mim, Paulo, mas por muitas pessoas e principalmente pelo Congresso dos Estados Unidos. Então, eu vou ler a partir de agora para vocês o que está escrito dentro do projeto de lei. Não é o que o Paulo está dizendo. A partir de agora eu vou ler para vocês e promover os valores no exterior, incluindo a liberdade de discurso e de expressão consagradas na Constituição dos Estados Unidos e no Pacto de Direitos Civis e Políticos, através do uso de nossa assistência internacional, nossa deles, dos Estados Unidos, e assegurando que as leis americanas não cooperem com a censura no exterior. Está aqui, descrição, né? Um projeto para proteger os valores americanos internacionalmente, incluindo a liberdade de discurso e expressão consagradas na Constituição dos Estados Unidos. Que seja promulgada pelo Senado e pela Casa dos Representantes dos Estados Unidos da América no Congresso reunido. Seção 1. Título. Essa lei poderá ser citada como a Lei de Não Financiamento ou Cumprimento de Censura. Eu peço perdão para vocês se às vezes o vídeo dá uma cortadinha. Isso acontece porque a internet que eu estou aqui, por incrível que pareça, apesar de ser um hotel bom, a internet não está boa, acontece. Mas vamos lá. Seção número 1.
Título. Esse é o nome da lei, né? A lei pode ser citada ou chamada como a Lei de Não Financiamento ou Cumprimento de Censura no Exterior. Aí tem aqui as considerações e descobertas. O Congresso dos Estados Unidos fez as seguintes para ensinar o TSE, e aí começa a listar as descobertas. Em 5 de março de 2018, agentes do FBI, incluindo um agente especial, um supervisor de operações cibernéticas e um agente do Departamento de Justiça especializado em contra-espionagem para frustrar interferências estrangeiras, se reuniram com um conselho especial do Tribunal Superior Eleitoral. Vou repetir, o Congresso dos Estados Unidos está dizendo que o FBI, em 2018, se reuniu com um conselho especial do TSE do Brasil, para discutir medidas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do FBI para, abre aspas, enfrentar fake news e proteger a integridade das eleições. O FBI se reuniu com o TSE para ensinar o TSE como combater fake news, que não existe nem nos Estados Unidos nem no Brasil, com o objetivo de proteger a integridade das eleições do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo achado aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que eu não consigo mudar aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebeu e implementou recomendações sobre a censura de conteúdo de diversas organizações não governamentais, ONGs, incluindo o Laboratório Digital de Pesquisa Forense, DFR Lab, que é financiado pela Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Vejam, esse DFR Lab é basicamente um backdoor da CIA. Como a CIA não pode... um dia a gente entra profundamente nisso. Desde final da década de 70, início da década de 80, a CIA não pode efetuar certas ações diretamente. Então, para isso, foram criadas várias ONGs que são organizações não governamentais, que passaram a receber dinheiro do Tesouro americano, do pagador de impostos americanos, para fazer informalmente o que a CIA não pode fazer. E a gente vai explicar um pouco sobre isso aqui. O que esse achado do Congresso está dizendo é que esse DFR Lab, que eu digo que é um backdoor da CIA, enviou recomendações para o Alexandre de Moraes, que as cumpriu. Em 2022, a Fundação Nacional de Ciência, National Science Foundation, financiada pelo Congresso dos Estados Unidos, deu uma premiação de $200 mil, mais de R$1 milhão, para a Universidade de George Washington por combater a desinformação no Brasil e em 3 outros países. Está escrito no texto da lei. Aqui, eu fico muito honrado de ter contado a minha história ao ponto de que ela foi parar dentro de uma lei e de um relatório dentro do Congresso dos Estados Unidos. Está aqui, ao longo de 2022 e 2023, o ministro Alexandre de Moraes baniu Paulo Figueiredo, um jornalista brasileiro que vive nos Estados Unidos, de suas plataformas de mídia social no Brasil. Espero que tenha valido a pena, Alexandre. Em agosto de 2023, o Consórcio para o Fortalecimento de Eleições e Processos Políticos, CEPS, que é financiado pelo Programa de Eleições Globais e Transições Políticas da USAID, formou uma parceria-chave com o Tribunal Superior Eleitoral e trabalhou junto a ele para discutir estratégias de censura. Em dezembro de 2023, o ministro Moraes ordenou que o Rumble, uma plataforma de compartilhamento de vídeos cuja sede empresarial está situada nos Estados Unidos, removesse certos criadores de sua plataforma. Mais tarde, naquele mesmo mês, diz o Congresso dos Estados Unidos, o Rumble suspendeu seus serviços no Brasil ao invés de cumprir as ordens ilegais do ministro de Moraes. Em 3 de abril de 2024, Michael Schellenberger publicou os Twitter Files Brasil,
compartilhando ordens ilegais do ministro de Moraes para que o Twitter compartilhasse informações sobre usuários em 2020. Em 6 de abril de 2024, o X, uma empresa americana de tecnologia, anunciou que um tribunal brasileiro havia forçado a empresa a bloquear certas contas no Brasil. Em 7 de abril de 2024, o ministro Moraes anunciou uma investigação criminal contra Elon Musk, o dono do X e cidadão americano, por espalhar desinformação, obstrução de justiça e por continuar a permitir que pessoas banidas por Moraes expressassem suas opiniões no X. Em 18 e 19 de abril de 2024, a Polícia Federal Brasileira publicou 2 relatórios sugerindo que Michael Schellenberger estava sob investigação por publicar os Twitter Files Brasil. Em agosto de 2024, o Supremo Tribunal Federal instituiu... Deixa eu botar aqui para vocês. O banimento do X. Desde setembro de 2024, o Departamento de Estado dos Estados Unidos continuou em silêncio e negligenciou a sua missão de capitanear instituições democráticas e direitos humanos. Essas são as descobertas que estão na seção 2 dessa lei. Tudo isso passa a ser agora de conhecimento público, passa a ser factual, dito pelo Congresso dos Estados Unidos. Não é mais opinião do Paulo, não é mais teoria da conspiração, não é mais o David Agap, que fez uma grande série de reportagens a esse respeito e foi recebido aqui no Paulo Figueiredo Show. Vocês que estão acompanhando aqui o programa têm acompanhado um pouco desse novelo de lã sendo desvendado. Na minha fala no Congresso dos Estados Unidos, na audiência, um dos pedidos que eu faço especificamente, vocês devem lembrar, eu faço alguns pedidos a eles, um deles é que eles produzam legislação e o outro é que eles cortem os envios de recursos para as ONGs que financiam e que também parem de pressionar as autoridades brasileiras através do Departamento de Estado para que elas promovam a censura. Entendam. Então vamos lá, eu tenho três considerações a fazer sobre essa declaração aí do Barroso sobre ser um sentimento coletivo de proteção à democracia. Primeira coisa, o Barroso, ele não está autorizado a falar em sentimento coletivo, ele não está autorizado a falar pelos demais. Aliás, eu vou além. Ele não está autorizado a falar nem por ele próprio, porque ele não pode ficar falando sobre casos em andamento. A Ludmila, ele não citou nenhum caso em andamento. Todos nós sabemos ao que ele se refere. Todos nós sabemos que ele está se referindo aos inquéritos. Então, quando ele endossa, dizendo que tudo isso aí é sentimento coletivo do STF, ele está endossando publicamente os inquéritos. Ele não está autorizado nem a falar coletivamente pelos demais, e nem por ele próprio, porque como ministro do STF, ele não pode ficar dando opinião sobre processos em andamento e sobre a conduta de um de seus colegas. Essa é a primeira observação que eu tenho para fazer. Segunda coisa, ele fala o seguinte: sentimento coletivo de proteção da democracia. Pessoal, juiz não tem função de proteger nada. A única função do juiz é aplicar a Constituição e as leis. Ele não está ali para ser um protetor de ninguém, porque ele não está ao lado de ninguém. Ele é imparcial. Ele não pode estar ali para proteger um lado e nem outro. Ele não está ali para proteger nada. Ele vai pegar o caso, vai olhar, vai ver qual a lei que se aplica e vai aplicar. E acabou. Ele não vai proteger ninguém. E nem alguma coisa. Então, ele está aqui, a proteção da democracia. O Barroso é aquele pessoal antigamente, agora o pessoal parou de usar essa expressão, nunca mais vi. Antigamente o pessoal usava a expressão Social Justice Warriors, que são os guerreiros da justiça social. O Barroso é um guerreiro da justiça social. É um iluminista que se acha no dever de jogar
a história para frente, de tocar o rumo da história. Ele se acha grandes coisas. O nosso iluministro. Então, esse negócio de sentimento coletivo de proteger a democracia é outra invenção iluminista do Barroso. Barroso, você não tem que proteger nada. Coloque-se no seu lugar. Juiz julga, juiz não protege nada. E nem ninguém. Proteger a democracia, se você quer proteger a democracia, né, para a gente fazer pelo menos uma interpretação razoável disso, para um juiz, aplique a Constituição. Aplique a Constituição, tal como ela é. Não invente. E olhem mais essa notícia que acabou de sair. Polícia prende 255 mil com fornecedor de campanha do PT em São Paulo. Abordado por agentes em Campinas, o empresário tinha grande quantia em dinheiro e material de Pedro Tourinho, do PT. Uma operação da Polícia Civil apreendeu 255 mil em dinheiro vivo na cidade de Campinas, São Paulo. A quantia foi encontrada em uma caminhonete dirigida pelo empresário Caetano Flávio Jardim Durigon. No veículo também foram encontrados materiais de campanha do candidato a prefeito Pedro Tourinho, do PT. Ou seja, esse dinheiro é para a compra de votos. Vamos falar o português verdadeiro, né, gente? Dinheiro para a compra de votos. Candidato do PT, viu? Depois da apreensão, se abriu um inquérito para investigar a origem do dinheiro. E olhem que grave isso. Conforme o boletim de ocorrência, informes de inteligência mostravam que drogas e dinheiro em espécie estavam sendo transportados para Campinas. A informação tratava de provável envolvimento de facção criminosa. De acordo com o relato da Polícia Civil, policiais abordaram um carro dirigido por Durigon na rodovia de Anhanguera, na região de Campinas, que batia com as descrições informes, cujo a origem não foi detalhada pelos agentes. Porém, empresário contratado por candidatos do PT nega que esse dinheiro tenha relação com campanha. Gente, foi para compra de votos, né? Vamos falar o português verdadeiro, mas é lógico que ele vai negar, né? Como vocês podem ver, está acirrada essa disputa das eleições municipais de 2024. Ele, Pablo Marçal, vem dizendo que vai ganhar em primeiro turno. Já Guilherme Boulos está desesperado. Ricardo Nunes nem se fala, já foi abandonado por Bolsonaro. Mas eu quero saber de vocês, gente. Vocês acham que quem vai ganhar nas eleições de São Paulo? Vocês acham que é Pablo Marçal? Eu, particularmente, acredito que sim. Acho que ele é uma resposta nova para São Paulo e pode mudar tudo no mundo da política. Gente, como vocês viram, né? Olha as revelações que trouxe ele, Paulo Figueiredo. O que vocês acharam das revelações dele, Paulo Figueiredo? E o que vocês acharam dessa notícia que eu trouxe para vocês agora das eleições? Não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo react.